Bom dia, bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez chegar aqui até vocês, levando um pouco de como viver com sentido, abrindo mão das emoções inúteis. É o que nos aguarda na nossa vida, na nossa caminhada. Nós havíamos conversado nos nossos bate-papos anteriores de que nós nos arrumamos perfeitamente para irmos a uma festa, para ficarmos em nossas casas, arrumamos o nosso espaço, a nossa vida, a nossa caminhada, redesenhamos, né, nosso espaço e a nossa imagem, bem como o espaço onde vivemos, né, o cantinho onde vivemos. E temos essa grande preocupação de passarmos para os outros essa imagem, né, de organização, de perfeição, né? Mas internamente muitos de nós somos como geladeiras, né? Guardamos restos, ressentimentos, emoções feridas, problemas e tantos outros males que nos afetam. Nas nossas prateleiras, a poeira do tempo que nós não descartamos, mas vamos somando a nossa vida, a nossa caminhada. Por isso, nós vamos conversar hoje sobre o viver com sentido, abrindo mão das emoções inúteis. O Sander aí nos acompanhando. Bom dia, Sander. Bom dia, Vaninha. Ailton também, bom dia. Ontem você estava na missa, hein? Acho que eu vi de longe. Bom dia a todos aqueles aí que nos acompanham e estão aí conosco na nossa conversa. Você viu como eu conheço minhas ovelhas, aos poucos vou conhecendo. Se tem uma das coisas que eu gosto é dessa proximidade de todos aqueles que chegam às nossas comunidades, às nossas paróquias. Hoje pela manhã eu até postei no Story um pouco daquilo que eu vejo em relação às pessoas, que eu enxergo as pessoas, né? E achei muito bonito, né? Realmente eu sou assim, eu não sou muito rebuscado, eu não sou muito cheio de exigência, sou simples mesmo e gosto de estar com todo mundo, né? Eu vejo todo mundo como imagem e semelhança de Deus, né? Estar perto das pessoas, para mim, é minha maior alegria. E vejo de que acolher as pessoas faz com que nós nos sintamos bem e também levemos a bondade e o amor às pessoas, né? É o lema da casa onde eu participava, né? Da congregação que eu participava, né? Acolher o irmão como se estivesse acolhendo o próprio Cristo, né? Não importa a cor, o sexo, a opção, o que faz. O que importa é que somos todos filhos de Deus, né? Então, uma alegria tê-los todos participando na vida da comunidade, da paróquia e da casa. Eu falo assim, a casa não é minha, né? A casa é muito mais do povo do que do próprio padre, né? Haja vista a nossa sopa da solidariedade que acontece aqui na casa. O pessoal entra, vai à cozinha, toma café, essa questão toda, né? Eu acho muito bonito isso, para a gente não se sentir só e unidos às pessoas. Então sejam todos bem-vindos a esta nossa caminhada. Olha, desde os anos 60, as emoções das pessoas são usadas pela psicologia e até pela sabedoria popular como fonte de informações sobre a saúde mental da população. A mídia, é claro, percebeu o potencial e passou a se interessar cada vez mais por histórias altamente dramáticas que provoquem a expressão de sentimentos dos entrevistados. Nunca de seus ideais ou convicções. Casos como sequestros de algumas pessoas,
sobre o brutal assassinato de outras, assim como o Tim Lopes, são exemplos de boas histórias. Na esteira dessa tendência surgiram incontáveis grupos de autoajuda, todos usando as emoções dos participantes como agentes de mudança. Na verdade, as emoções se tornaram as joias de nossa cultura, não só por revelarem a essência da saúde mental, como por serem agentes de mudança comportamental. E para nós que estamos na área da psicologia, essa questão da emoção é que nos toca muito. Eu digo de que quando eu me coloco conversando com alguns pacientes, mesmo via online, eu falo assim de que eu observo os mínimos detalhes. E principalmente a elevação de voz, a movimentação, a gesticulação, o olhar, quando isso tudo vai alterando mediante a fala do paciente, né? Então eu falo assim que são as emoções. E se ali é percebido naquela fala uma emoção tão forte, eu faço questão de voltar ao nosso diálogo, à nossa conversa, para explorar um pouquinho mais aquele campo, aquela área ou aquela fala. A mudança de enfoque pode ser notada até em coisas banais, como o tema dos discursos de agradecimento em cerimônias de entregas de prêmios. Nos anos 50, a pessoa agradeceria por ter sido escolhida, falaria do lugar em que seria pendurada a medalha ou placa e no quanto e como a honra conferida afetaria o seu futuro. Hoje os discursos estão centrados na ideia de que a verdadeira recompensa é a maneira como nos sentimos. Assim como os repórteres sempre fazem a uma vítima de uma tragédia perguntas sobre como ela se sente, as entrevistas com os ganhadores de um prêmio ou concurso invariavelmente começam com a pergunta: como você se sente? Tão dominante é o novo papel atribuído às emoções que a frase "o sentimento acabou" é uma justificativa frequentemente citada para se divorciar do parceiro ou de parceira de toda uma vida. Era considerado um cumprimento chamar uma mulher de meiga ou um homem de tipo reservado. Mas hoje os adultos calmos e os adolescentes tranquilos são considerados suspeitos. Ser um tipo reservado é quase o mesmo que dizer que a pessoa talvez seja psicótica. O que você está sentindo? É uma das perguntas mais comuns nas terapias e nos grupos de apoio. Ela faz com que o sentimento da pessoa a respeito do que foi dito seja mais importante do que o que foi dito. A emoção é a linguagem que revela o funcionamento mais profundo de nossa mente. Se a escutarmos, em vez de reagirmos, teremos acesso a valiosas percepções intuitivas das pessoas a quem amamos. Mas cuidado! As emoções não são uma solução em si mesmas. Por trás de cada emoção há um pensamento que gera sentimentos. É um processo contínuo, já que ao pensarmos que um amigo pode morrer, por exemplo, sentimos medo. Ao pensarmos que alguém está nos desprezando, sentimos raiva, e assim por diante. As emoções nascem e morrem no ritmo de nossos pensamentos. Como são subprodutos do pensamento, conseguimos sabotar a carreira, a saúde, a felicidade e os relacionamentos apenas com a força do pensamento inconsciente, não do sentimento inconsciente. Daí a necessidade de identificar o pensamento negativo no instante em que ele aparece. Por isso é a proposta de um outro livro
e que nos ajuda a pensar o quanto nós nos sabotamos, né, no nosso comportamento. Esse outro livro, ele fala assim: pare de se sabotar e dê a volta por cima. Como se livrar de comportamentos que atrapalham a sua vida. Então nós dizemos assim, de que constantemente nós estamos sabotando as nossas emoções. Em geral, as pessoas têm certa consciência de estarem tristes, irritadas, ansiosas ou descontentes. Sintomas inegáveis de pensamentos negativos. Mas pouquíssimas vezes elas identificam o que está por trás de suas emoções. Aí é a grande questão. As pessoas que chegam até nós, elas conseguem ver a tristeza, a irritação, a ansiedade ou o descontentamento, né? Mas elas não sabem dizer para nós o que se encontra por detrás desses sentimentos ou desse modo de estar tão assim negativo. É mais ou menos como estar consciente de que há algo errado no organismo, mas sem sintonizar exatamente o que e onde. O mais provável é que jogue a culpa nos outros. Aí é a atitude que muitos de nós fazemos, né? E aí eu falo assim, até quando nós conversamos com os outros, dizemos: olha, eu ando tão irritado porque lá meus filhos estão me dando tanto trabalho, né? Eu ando com tanta raiva porque no meu serviço tá assim. Então a gente vai jogando a culpa nas pessoas. Fomos treinados para lidar com as emoções, especialmente com as explosões emocionais. Algumas técnicas são eficazes, nos ajudam, até melhoram o estado emocional. Outras são destrutivas. Tudo vai depender de fatores tão diversos como beber e comer demais, desabafar, retalhar ou fazer justiça, acusar, curtir férias, praticar. Tudo isso depende do momento. Se nossa mente não está íntegra em seu tratamento ou em se tratando das emoções, nada funciona. Por muito tempo. Observe que o mesmo comentário ou a mesma circunstância pode nos atingir de uma maneira diferente a cada vez. Tente lembrar como você se sentia na infância em relação aos seus pais e professores. Não é verdade que eles sempre reagiram com exagero ao que dizíamos ou fazíamos? Você, por outro lado, não sabia o que esperar nem calcular como elas ou eles desejariam que se comportasse daquela vez. O humor deles estava fora de controle, no fundo porque estava fora de controle deles. Por isso nós dizemos não às preocupações. Por quê? Nós temos que perceber de que a vida é bem maior do que as nossas preocupações. A vida vale muito mais do que as nossas preocupações. Aprender a ficar livre de emoções menores, como a ansiedade, o nervosismo e a apreensão, é fácil. Um exemplo: viajo com certa frequência para dar palestras ou para cumprir algum trabalho, né? E quando se aproxima o momento de sair da cidade, invariavelmente começo a me preocupar se conseguirei fazer as conexões de voo, como que será a viagem, como que vai ser a caminhada, né? Se coloquei na mala tudo de que preciso, se dormirei o suficiente, que tipo de grupo estaria presente e outros fatores. Olha, o quanto que nós vamos nos preocupando, e que eu digo assim, olha, o alimento da ansiedade é a fantasia. Nós fantasiamos aquilo que não é real. Então, por exemplo, eu vou trabalhar eu vou celebrar uma missa, vamos colocar assim, né? Um encerramento de uma festa para um amigo.
Aí eu fico ansioso pensando, meu Deus, mas uma paróquia antiga, muita gente, a festa vai muita gente, e se o pessoal começar a achar que eu estou falando ruim, se o pessoal começar, olha, eu estou fantasiando, eu nem sei com quem eu vou me deparar, então para que me preocupar com algo que é o amanhã? E aí diz a Sagrada Escritura, se o hoje é tudo que eu tenho. Vivo hoje. Vivo hoje. Aí eu me recordo, quando eu vou fazer alguma viagem, a primeira vez que eu fui a Goiânia, eu sempre viajo sozinho, convido muitas pessoas, mas às vezes não bate as férias, né, o descanso, mas eu costumo ir sozinho, né? E eu me recordo a primeira vez que eu fui a Goiânia dirigindo. Antes de chegar o dia de. Antes de chegar em Goiânia, eu já estava preocupado. Meu Deus, como que vai ser lá? Será que eu vou achar o hotel? E aí parei e comecei a pensar, calma aí, para que você vai se preocupar com Goiânia se você ainda está em Minas? E aí fiquei despreocupado. Fiquei despreocupado. Chegou o dia de viajar, fui até Uberlândia, dormi em Uberlândia, cheguei no centro de Uberlândia, dormi. No dia seguinte, passei por Uberlândia e fui embora para Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu comecei a dar risada. Por quê? Eu vi aquele trânsito, falta de sinalização, aquela confusão. Aí eu coloquei na minha cabeça, bom, o tempo que eu tenho de férias, mais ou menos 8 dias. Não é possível que em 8 dias eu não ache o hotel. Então calma, pare, respire e vá seguindo um pouco aí as orientações do GPS que você vai achar. E eu lembro que eu dei umas 4, 5 voltas num quarteirão. Até o momento que eu falei, bom, agora chega, né? Não tem mais condições, vou encostar o carro e vou pedir a ajuda de um taxista. Encostei o carro para pedir ajuda e aí me recordo que o GPS havia alertado. Você chegou ao seu destino. Quando eu olhei para poder ver, falei, gente, aqui é uma casa abandonada, né? Olhei do outro lado da rua e estava lá o hotel. Eu falei, gente, eu não acredito, olha, rodei tão tranquilo, de repente, quando eu já estava perdendo a tranquilidade, cheguei no lugar, né? A primeira coisa que eu fiz foi subir lá no último andar, no terraço do hotel, e olhar para os lados. E aí eu me localizei, falei, gente, ali embaixo passa tal rodovia, falou assim, ali vai para Anápolis, vai para Brasília, vai para tal lugar. Falei, gente, agora eu já sei onde que eu estou. Ninguém mais me segura. Depois disso, nunca mais deixei de ir a Goiânia. Quando eu vou tranquilo, não tem preocupação nem nada. Então, falar assim, que isso ajuda a gente tirar da nossa vida aquilo que não é essencial, são as preocupações que não tem como eu resolvê-las no momento. Então, vamos levando a própria vida. Aprendi a interromper essas preocupações, ajustando o foco em cada aspecto da viagem, em cada momento da própria vida. É preciso que a gente consiga viver o momento presente. E aí nós vamos pensar assim, viver em paz. Como quero me despedir da minha família? Aí é uma preocupação, mas que me deixa viver em paz, amorosamente. Como quero tratar as pessoas que encontrar? Generosamente. Que espécie de desejo que tenho ao me encontrar com os outros, a levar a minha mensagem aos outros? O mais útil que puder. E assim eu vou respondendo algumas perguntas que eu vou me fazendo e que vão ajudando com que eu me torne mais tranquilo. Vocês querem ver, por exemplo, a intranquilidade que gerava na minha vida nos momentos em que eu me via na iminência de ter que celebrar uma Eucaristia e ter que pregar? Eu pensava em ser padre, mas nunca pensava que eu teria facilidade de pregar.
Evidentemente, quem me conhece das outras paróquias sabe de que eu sou até muito tranquilo para pregar. Aqui na Boa Morte que me dou o luxo de muitas das vezes escrever a pregação. Mas em outras, o pessoal dava até risada, né? A tranquilidade de eu andar pela igreja, pregando, e muitos me procuravam, falavam assim: olha, o senhor falou coisas, parece que o senhor estava dentro da minha casa, dentro da minha vida, né? De coisas que o senhor falou. Eu vim aqui tão assim vazio, tão sem sentido, né, na vida, e de repente parece que o Senhor respondeu tudo aquilo que eu buscava. Então, eu sempre tive isso, né? Mas o que me levou a fazer dessa forma? Olha, eu não preciso falar para agradar aos outros. Mas eu falo primeiro porque aquilo serve para mim, aquilo me preenche, aquilo dá sentido à minha vida. E se dá sentido primeiro a mim, é porque vai fazer sentido para os outros. Então, isso é a minha grande preocupação. Depois, qual que é a segunda preocupação quando eu me comunico com os outros? É ser o mais claro possível. E principalmente ter uma comunicação bem transparente, bem clara, que os outros entendam. Se eu conseguir cumprir isso, vou embora. Não posso ter aquela preocupação que não vai me completar. Tá, nossa, será que as pessoas vão gostar de mim? Não, você não está ali pregando para os outros gostarem de você. Nossa, será que eu vou conseguir tocar nos... Não, calma aí, você não precisa ter essa preocupação de tocar com as tuas palavras nos outros. Mas toque primeiro na tua própria vida, em você mesmo, e vá livre, leve e solto, como nós diríamos. As preocupações com o dinheiro são outro exemplo de como o problema pode ser menos grave do que apresenta ser. Vamos supor que é você quem paga as contas, faz o malabarismo com juros do cartão de crédito, poupa e investe a sobra de dinheiro, ou seja, você está acostumado a enfrentar situações imprevisíveis e escapar de armadilhas. Todo mês é a mesma angústia. Todas as contas chegaram, os valores são corretos. Será que a economia do país fará do seu investimento uma opção sensata? Será que nós vamos dar conta de arcar com tudo isso? Eu me recordo que quando eu comecei meu consultório há alguns poucos anos atrás, né, quase 20, mas eu tinha sempre isso no início, né? Meu Deus, será que eu vou ter paciente suficiente para poder pagar o aluguel, pagar aqui tudo que eu tenho que pagar do consultório, né? Chegado um tempo que eu já havia me acostumado, então eu abri a porta, falando, o paciente faltou, né? Eu fechava a porta e dizia assim, tem muito mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Até que certo dia a pessoa estava bem no canto, eu não vi, encostei a porta e falei isso, né? E a pessoa bateu, falou assim, isso parece que falou alguma coisa do diabo. Eu falei assim, não, é que eu tenho costume de fazer assim, assim, assado, são jaculatórias. E a pessoa falou assim, olha, com essa tua frase, o senhor já resolveu metade das questões que eu estava trazendo aqui para a sessão. Poxa, eu tenho que pensar assim para acabar com as minhas preocupações. É normal que você se preocupe, mas será que isso vai resolver alguma coisa? Certamente não. A saída é estabelecer um objetivo mental e torná-lo mais importante do que as circunstâncias do momento ou as consequências futuras. Isso nos tranquiliza e restaura a integridade da nossa mente. Mudar o foco interior, deixar a preocupação de lado e ficar em paz é, sem dúvida, um exercício interessante para se fazer. Por exemplo, no momento de ansiedade. Nenhuma boa decisão financeira pode ser alcançada com medo e preocupação.
Também não adianta se punir mentalmente por erros que tenha cometido no passado, ou tentar saber qual é o investimento certo ou exatamente quanto deve ser poupado. A mente sempre se fragmenta quando fazemos uma pergunta impossível de ser respondida. Olha, pensa bem. A mente sempre se fragmenta quando nós nos fazemos perguntas que são difíceis de ser respondidas. O ideal é acalmar os pensamentos e relaxar os processos mentais. Se apegar às contas, se pegar as contas, deixa-o, assim feche os olhos, acalme-se e mentalize a frase: lerei todos esses documentos e assinarei os cheques em paz. Repita até sentir que alcançou seu objetivo. Eu falo que isso funciona. Já havia dito aqui e já aconteceu comigo quando uma vez fui com um grupo para Paris. E o pessoal ficava muito dentro do hotel, essa questão toda, e eu sempre fui muito insossegado em relação a isso. Se eu vou para um lugar, eu não vou para dormir, que dormir eu durmo em casa, e mesmo dentro de casa eu durmo pouco, né? Vocês veem aí algumas postagens minhas, 3:30 da madrugada, 4 horas, eu já estou acordado, né? Mas enfim, me recordo que estava em Paris e saí andando. Encontrei com um casal e falei: opa, você está querendo comer arroz? Nós passando no mercado, tem arroz, né? Na volta eu vou lá. Era 17 horas, quando eu me dei por conta, já era mais de meia-noite. E eu resolvi voltar. Mas quem diz de que eu sabia o caminho de volta para o hotel? Quando eu conto isso para as pessoas diziam assim: eu cairia no desespero, sem saber o francês, sem saber onde que eu estava. Eu cairia no desespero. E eu dizia: pois eu não. A primeira coisa que me veio à cabeça: olha, não se desespere. Você vai ficar aqui 5 dias em Paris. Pense bem, em 5 dias você acha o hotel. E aí eu comecei a dar risada em relação ao hotel. Depois me recordo de um paranaense que dizia assim: olha, quem mora em São Paulo vai saber lidar bem aqui dentro de Paris. Eu falei: bom, eu sou paulista, então eu vou saber sair daqui, né? Então eu me recordo de que eu fui com essa tranquilidade que me fez decorar uma frase, tomar um táxi e voltar para o hotel. E eu falo assim: quando eu percebo de que eu vou me desesperar com alguma coisa que não tem nada como ser resolvido no momento, então eu já começo a me programar para que esse desespero não tome conta da minha vida, desestruturando tantos outros campos da minha caminhada, da minha vida. Então esse é o grande momento que nós podemos viver. Depois, não deixar se intimidar pelo momento em que nós vivemos. Nós não podemos. E às vezes a gente tem enfrentado essas questões, né? As pessoas chegam até nós já definindo o que elas querem e como elas querem. Não deixa se influenciar por essas definições ou por aquilo que os outros querem que você faça. Faça as coisas no momento em que você der conta de as fazer. No momento em que você der conta de fazer essas coisas. Não deixe se intimidar. Então o interessante é pensar justamente nisso. Seja qual for a questão com dinheiro, podemos sempre ver qual opção acreditamos ser a mais agradável, a menos provável de dar errado, e qual delas nos dá a perspectiva de menor risco e mais paz. Ninguém pode prever o que acontecerá, mas as perguntas dirigidas à nossa índole pacífica não ficarão sem respostas. Se nos sentirmos serenos e examinarmos cuidadosamente o desejo de nosso coração,
certamente saberemos qual é a melhor saída da nossa vida. Essa é a proposta. Diante dos problemas em nossa vida, não podemos cair em desespero. Temos que viver a tranquilidade da vida para superarmos todas as dificuldades. Eu falo que não há nada na vida que não possa ser resolvido, mas dentro da tranquilidade e dentro do teu tempo, não no tempo do outro. A única questão que nós não podemos resolver e que sabemos que todos nós vamos passar é a morte. Mas enquanto há vida, por que nós vamos nos matar com as nossas preocupações, com o nosso desespero? Se você quiser qualidade de vida, tente viver. Viva proporcionando para você tranquilidade, proporcionando para você muita paz. Essa é a proposta. Descarte os problemas, porque eles não podem ser maiores do que o valor que você dá para a tua própria vida. A sugestão, por isso que eu brinco nas minhas pregações, eu quero viver até 120 anos, se possível, viajando como eu sempre fiz e faço, com alegria, com tranquilidade, sem me preocupar. Por isso, quando eu viajo, eu sempre faço o seguinte: olha, dessa data até tal data eu estou viajando. E se a igreja pegar fogo, padre, e eu estiver viajando? Simplesmente quem me liga, eu vou falar assim: olha, já queimou? Queimou. Então não vai adiantar eu voltar. Não adianta eu voltar, porque a igreja já pegou fogo. Deixa eu terminar minhas férias, quando eu voltar eu vejo o que eu faço. É assim que é a vida. Então, viva com intensidade e com tranquilidade. Seja feliz sendo quem você é. Não deixe se influenciar pelo tempo, pela pressão ou pelos outros. Um abraço a Janaína. Janaína, quem eu diga, né? Não existe gente tão tranquila quanto eu mesmo, né? Que eu até deixei você essa semana para trás, mas nós vamos conversar. Um abraço para Márcia, sempre aí. Eu postei lá, Márcia, nossa conversa de hoje, acho que até de madrugada, né? Era cedinho quando eu postei. Um abraço para Serli Fátima. Serli sabe, na época que eu estive na Europa, né? Com todos os minhas aventuras e essa maneira atrapalhada de ser, né? Mas foi bom essa experiência de ter ido, né? Um abraço para o Sander, muito obrigado, Sander. Olha, amanhã temos frango assado, hein? Por todos aqueles que estão aí participando conosco, é uma alegria tê-los aqui conosco nessa conversa, nesse bate-papo. Não se sintam constrangidos. Nos próximos bate-papos vocês podem fazer perguntas, viu? Podem perguntar. Se eu souber responder, eu vou responder com maior alegria, né? Se eu não souber responder, não há nada que o Google não responda, né? Que a gente possa pesquisar aqui para responder. Vocês sabem de que eu fazia um programa que era de madrugada, eu acabei até deixando, né? Porque eu sou ótimo para dormir intensamente e para acordar muito de madrugada. Mas era aquele programa Milícia da Imaculada, né? E o meu papel era responder os questionamentos, e não era só de Ouro Branco, não, era de Minas, do Brasil todo. E muitos questionamentos vinham, né? E a minha mesa geralmente era cheia de livros, o computador, para eu poder responder aos questionamentos dos telespectadores na Milícia da Imaculada, né? Por fim, acabei deixando, até por conta do horário que era apresentado esses programas, uma vez que eu tinha o consultório para ser atendido, né? Mas eu quero assim que o nosso bate-papo se torne isso mesmo, né? Que a gente possa tirar as nossas dúvidas. Então, mas chegou a tempo ainda, viu, Márcia? O programa vai ficar lá no YouTube. O Ailton também, um abraço, muito obrigado pela presença. E ó, volto a dizer,
quando estiver na igreja, vamos conversar, né? Vamos nos conhecer pessoalmente. Ontem eu até não cheguei, eu uso uso os óculos assim de que para perto e para longe é uma confusão que ainda estou aprendendo a olhar com esses óculos, né? Mas eu também estava correndo ontem na igreja por causa das músicas. Mas aparecendo lá, fique à vontade, aparecendo por aqui, seja bem-vindo em casa também. Digo isso a Janaína, a Serli, a Márcia, a você e a todos os outros, né? A casa paroquial é muito mais de vocês do que minha, né? E a minha grande alegria é receber pessoas na minha casa, né? Mesmo em tempo de pandemia, na porta a gente dá um jato de álcool para poder purificar e depois a gente pode conversar. Mas sejam todos bem-vindos e um abraço, espero ter ajudado a todos. Até mais.